Estamos muito felizes de estar hoje aqui com a professora Corina para fazer essa entrevista em comemoração aos 34 anos do PROCIEMA, que é o Programa de Ensino de Ciências e Matemática. E eu estou muito satisfeita em fazer essa primeira gravação com essa professora que trabalhou há tanto tempo aqui e que foi a primeira coordenadora da área de matemática do programa. Olha, Roberta, quero falar aqui também da alegria de estar aqui conversando com você sobre o PROCIEMA, porque esse PROCIEMA é ele de grande importância para mim e também para toda a região, para toda, para a UESB. Na verdade, eu fui convidada para trabalhar com o PROCIEMA desde a escrita. A parte de matemática, eu ainda aluna, e a professora Josefina me convidou para poder participar da escrita do projeto que seria encaminhado à CAPES. Em 88, esse projeto foi aprovado, por sinal foi o único do Nordeste aprovado, para orgulho da gente, E eu, como fiz parte da escrita do projeto, fui convidada para ser monitora do projeto. E comecei a trabalhar logo que as ações começaram, eu comecei logo junto com a professora Josefina, na época tinha a professora Wilma, e uma boa equipe que trabalhava. O curso que estava marcado para 88 seria ministrado pelo um dos professores do departamento, que era o professor João Benício. E quando chegou na hora do curso, o professor João desistiu. E foi uma oportunidade para mim, que aí Josefina perguntou se eu assumiria a turma, porque tinha vindo professores de toda a região. Não era somente de Vitória da Conquista, era um curso de capacitação que envolvia professores de várias cidades. E era um curso que ia durar a semana toda, precisava da área de matemática. E ela perguntou se eu conseguiria assumir. E eu, como estudante de matemática, na época, e como monitora do projeto, assumi a sala de aula. Até que Josefina, por problemas pessoais, teve que ir embora para a cidade natal dela e a professora Aldair assumiu, mas eu fiquei também ao lado de Aldair trabalhando. Quando a professora Aldair não quis mais assumir, e aí eu assumi a coordenação do PROCIEMA. Que foi no ano de 1995. Em 95, Isso aí. A gente sabe que o PROCIEMA surge de uma necessidade das pessoas, dos professores, porque a gente sabe também que Vitória da Conquista, embora seja uma cidade grande, mas ela faz parte do interior, da Bahia, faz parte do Nordeste, e a gente sabe que as capacitações, como era assim chamada na época, eram mais difíceis de chegar aqui, E a demanda sobre as dificuldades do ensino de ciências e de matemática foram se apresentando aos professores daqui do curso, e por isso esse grupo de professores, começa então a escrever esse projeto e submeter para a CAPES, como você disse, que foi o primeiro do Nordeste a ser aprovado, Então, a gente sabe que a origem dele é trabalhar com a formação de professor. Como é que era o trabalho da equipe? Vocês se reuniam toda semana? Como é que vocês se organizavam? Vocês apresentavam os cursos ou vocês ouviam da população uma demanda e aí, então, vocês se organizavam para propor cursos, seminários, conforme a necessidade da comunidade, porque a gente sabe que o PROCIEMA é um programa hoje, um programa de extensão, mas ele já inicia sendo de extensão, para trabalhar com a comunidade. Então, como é que acontecia? A comunidade trazia essa demanda ou vocês percebiam essa demanda e então apresentavam as propostas? Primeiro eu quero fazer uma correção. Não é que o PROCIEMA foi o primeiro projeto no Nordeste aprovado pela CAPES. Naquele ano que as universidades deram entrada nos projetos, naquele ano ele foi o único aprovado no Nordeste,
certo? Feito isso, vamos falar dessas dificuldades e dessas demandas. Na verdade, assim, a matemática, eu não sei se as dificuldades do ensino de matemática, elas nascem dentro da universidade. Acredito que sim. Mesmo pela formação dos professores das licenciaturas, que já é uma formação de militares, então tem aquela questão da metodologia. O que a gente via, né, na comunidade, a gente percebia o seguinte, que as pessoas tinham muito medo da matemática. O curso de matemática, ele não preenchia as vagas. Ou então, os alunos não formavam. A turma saía assim com 7, 8 na época. Então, as dificuldades do ensino de matemática, elas sempre foram muitas. E naquela época, mais ainda, os depoimentos que a gente via era assim, professora, eu não gosto de matemática porque a professora era muito rude, a professora era muito dura. Então, assim, a área de matemática sempre foi considerada a área dura, a área difícil. Então, por conta disso, a gente precisava mostrar uma metodologia alternativa que amenizasse mais esse ensino tão duro, tão inflexível na época, né? Hoje a gente já vê muita coisa mudada e tudo, mas dentro da própria universidade nós tínhamos bastante resistência. Tanto que os professores de matemática achavam assim, que o professor que trabalha com metodologia é porque ele não sabe o conteúdo matemático. Dentro do próprio departamento a gente ouvia isso. Então a gente queria romper com isso. Então a questão prioritária foi essa. É claro que o Prociema expandiu, o Prociema abriu as asas, né? Abraçou várias propostas. Na época nós trabalhamos com química, nós trabalhamos com física, com ciências, né? Vários projetos, subprojetos que englobaram dentro do Prociema, que foram incluídos dentro do Prociema, que foram desenvolvidos e que também cumpriram sua parte social, né? Mas basicamente isso. A gente ouvia as demandas, claro. Cada curso que a gente ia, a gente via as dificuldades e partia mais para aquele, trabalhava mais aquelas dificuldades. Dentre elas, eu vou citar aqui o trabalho com fração, que era uma dificuldade. O Prociema trabalhou muito com fração. Muitas metodologias foram utilizadas, diferentes metodologias para se ensinar a fração, porque era uma demanda. Se tinha um seminário, se tinha um encontro, aí o curso de fração estava lotado, os professores tinham dificuldade. Então, é claro que nós atendemos algumas demandas, mas o Prociema expandiu e trabalhou em diversas áreas. Não foi somente na área de matemática. A gente tem documentado que duas grandes atividades foram mais ressaltadas no Prociema, que seria o xadrez na escola e que seria as Olimpíadas. Sim. Então, você poderia falar um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho? Porque as Olimpíadas não foram aquelas que já existiam nacionalmente. O grupo criou a sua própria Olimpíada de Matemática e Ciências, né? E foi feita uma parceria entre a UESB e a UESC, com a professora Josefina, que foi transferida para essa universidade, né, a UESC, aqui, tão pertinho da gente. E a partir dessa parceria, então, é feita todo ano a Olimpíada de Ciências e Matemática. Então, como é que foi? Como é que surgiu essa ideia sobre as Olimpíadas e sobre o xadrez na escola? Sim, você tinha perguntado e eu não respondi se a gente reunia, se nós nos reuníamos todas periodicamente. Nós nos reuníamos semanalmente. Sempre o mesmo horário, o mesmo dia, tinha a reunião do Prociema. Assim, eu quero retornar um pouco aqui na história, né, no tempo. A UESB, quando o Prociema iniciou, só tinha o módulo 1, onde funcionavam todas as salas e também toda a parte administrativa. Mas, assim, o Prociema foi um projeto tão bem recebido e houve tanta, assim, aceitação que nós ganhamos uma sala para funcionar.
Uma sala dentro da UESB, eu não sei hoje, mas era muito difícil. E na época, mais difícil ainda. Nós ganhamos uma sala. Então, toda semana nós nos reuníamos e discutíamos o que seria feito. Na época, toda a teoria de aprendizagem que a gente discutia era pautado no raciocínio. O que a gente via? Uma matemática mecanizada, cheia de técnicas, sem pensamento nenhum sobre aquelas técnicas ou sobre aqueles resultados, sobre o processo de se chegar ao resultado matemático. Então, o Prociema, os membros pensavam muito nessa questão. E aí, quando o Michel passou a ser membro, ele batia sempre, olha, o xadrez é que vai dar vai mudar o pensamento das pessoas, porque ele vai desenvolver o raciocínio. E foi pensando nisso que o xadrez foi implantado em Conquista, e o prefeito abraçou a ideia e implantou em todas as escolas municipais. Então, foi um subprojeto enorme, grandioso, que dava muito trabalho, porque era muito grande. A gente visitava as escolas, a gente acompanhava como estava o crescimento desse projeto dentro do município. E as Olimpíadas também. Claro que nós nos inspiramos nas Olimpíadas Nacionais, mas como as perguntas das Olimpíadas Nacionais, elas eram extremamente objetivas. E a gente não queria isso. Nós queríamos questões que o aluno, que importasse para a gente analisar o processo, como é que o aluno pensava para chegar àquela resposta. Tanto era assim que nós não perguntávamos, fazíamos uma pergunta, elaborava um problema e queríamos a resposta. Não, queríamos saber como ele chegou à resposta. Então, cada pergunta tinha um porquê. Como você chegou a essa resposta? Agora você imagina, participavam quase todas as escolas públicas de Vitória da Conquista, inclusive particulares. Agora imagina uma equipe com 5, 6 pessoas para corrigir todas essas provas. Perdíamos noite, trabalhávamos muito, questões subjetivas. E aí vem casos e mais casos com um retorno desse nosso trabalho. Que eu posso citar aqui 2 interessantes. Fizemos uma pergunta simples. Valor posicional de um número, ou valor absoluto, valor posicional. 100%, aí perguntávamos, o valor é esse por quê? 100% das escolas, ninguém acertou dizer por quê. 100% de uma escola acertou dizer por quê e explicou. Fomos atrás e descobrimos que a professora foi aluna da UESP. E foi nossa aluna e estava dentro do Prociema. Então, esse era o feedback que a gente precisava. Esse é um exemplo. Tivemos outro exemplo. Colocamos uma pergunta, propositalmente, uma pergunta de duplo sentido. Que ele poderia dar uma resposta se ele pensasse de uma forma e que ele poderia dar outra resposta se pensasse de outra forma. Um aluno deu a resposta, um aluno ficou em primeiro lugar porque acertou todas as questões e deu uma resposta X. O outro aluno acertou todas as questões e deu uma resposta Y, pensando de outra forma, mas com raciocínio também correto. Ficaram os 2 em primeiro lugar. O pai não aceitou, veio aqui e aí foi maçonaria, Banco do Brasil, várias pessoas pedirem pelo pai daquela pessoa, daquele aluno, porque ele não vinha receber o prêmio, porque ele achou que ele foi desprestigiado, porque ficou mais um em primeiro lugar. Então, aí aquela certeza de que a resposta estava certa daquele jeito. Mandei para um professor no Rio de Janeiro e ele falou que a resposta é essa. Então, aquela ideia de que a matemática, se perguntado, só tem uma resposta. E essa resposta, quem tem é o professor, está no bolso e ele vai apresentar. E só serve aquela. Então, a gente precisava desconstruir esses conceitos para formar outros. E só para exemplificar o que você está falando, segundo documentos, né, que a gente tem do Prociema,
em 4 anos, os 4 primeiros anos das Olimpíadas foram aplicados para mais de 8.000 alunos. E só de conquista são mais de 6.000. Então, eu acho que é um trabalho gigante, né, esse que vocês fizeram, de corrigir essas provas, de analisar questão por questão, porque a questão subjetiva é trabalhosa, né, e desmitificar o que vocês propuseram, né, desde essa época aí de apresentar que a matemática não tem uma única resposta, né, que eu posso ter, quer dizer, a resposta é única, mas eu posso ter diferentes caminhos para chegar nela, e isso mexe com a questão cultural, né, de que só tem uma resposta, só tem um caminho e qualquer uma outra está errada ou não é aceita. Então a gente, né, fica feliz em saber desse alcance do Prociema. A gente sabe que o Prociema, ele também atingia 3 cidades, né, que é onde tem os campi da UESB, que é Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, mas também alcançava as outras regiões, né? E uma das dificuldades que é relatada no trabalho da Eliene, a monografia dela, é o transporte, por exemplo, para estar indo nesses lugares, para estar divulgando esses cursos, né? E então está trazendo as pessoas para dentro da universidade. Como você falou, era uma semana de curso e as pessoas saíam, né, das suas cidades para virem para cá. Você também mencionou a parceria com a prefeitura. A professora Corina, ela fez o trabalho de mestrado dela sobre o Prociema, né? E eu quero ler aqui o título: Propostas e trajetória do projeto de extensão da UESB, ações na área de matemática em Vitória da Conquista. Ela fez na Universidade Católica de São Paulo. Essa dissertação, ela se encontra no nosso site, na aba Produções, assim como o trabalho dessa monografia que eu estou me referindo, né? E nesse trabalho, você aponta que uma das ações também do Prociema foi implementar laboratórios de ciência nas escolas, mas que, infelizmente, depois de 1 ano, esses laboratórios não tiveram a continuidade. Corina, a que você atribui essa não continuidade? Roberto, eu acho tudo que você falou aí, pode somar tudo isso aí. Porque assim, na verdade, quando nós decidimos implantar um laboratório nas escolas, já começou a dificuldade com o próprio espaço físico, que você sabe que nas escolas não tem, como aqui na universidade também não tem. Começa por aí. Se um curso de licenciatura, na época que eu fiz licenciatura aqui na UESB, nem se pensava num laboratório. Não tinha laboratório de física. Mal tínhamos um laboratório de química, ainda mais de matemática. Não tínhamos laboratório. Não sabíamos nem como construir esse laboratório. Na verdade, o Prociema era um laboratório, porque nós criávamos os instrumentos metodológicos, tínhamos muitos instrumentos, criamos vários instrumentos, né? E montamos realmente um laboratório. O primeiro instrumento importante do laboratório do Prociema foi uma caixa de fração. Um professor recebeu um auxílio para ir assistir para ir participar de um não me lembro se um seminário, se um simpósio no Rio de Janeiro. E ele foi e trouxe essa caixa em acrílico. A caixa era lindíssima, toda de acrílico, com várias partes, tinha várias divisórias. E ele trouxe essa caixa e trouxe também como utilizar essa caixa. Mas aí a gente pensava o seguinte, essa caixa na sala vai fazer o quê? Não dá. E como é que nós construímos as primeiras caixas? Com o resto de emborrachado de fábricas de sandália. Pegávamos essas sobras e recortávamos direitinho com estilete e arrumávamos as caixas de fração.
Então, os nossos instrumentos eram criados, a gente não tinha muita verba. É claro que tivemos o financiamento da CAPES, volta e meia, também a professora Josefina submetia o projeto a algumas instâncias e conseguia também algumas verbas, né? Mas, assim, financiamento mesmo era o UESB, depois passou a ser somente a UESB, era o UESB ou então as verbas públicas de projetos, subprojetos que a gente submetia e conseguia, né? Mas, de qualquer forma, o ProCiema era o único projeto na universidade que tinha computadores, que recebia computadores, né? Recebia verbas para manutenção. A gente tinha algumas coisas que ajudava a gente, né? Em relação ao seu trabalho de mestrado, a gente percebeu, né, na leitura você deixa claro que o trabalho do ProCiema nesses anos que você pesquisou, que é de 87 até 99, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é onde você avalia as ações que permitiram a implementação do ProCiema via CAPES, que é de 87 até 91. Depois, a segunda fase são os projetos do ProCiema como núcleo e depois como rede, que vai de 92 até 95. E a última fase, que então seria de 96 a 99, que é o ProCiema via UESB. O que é que você poderia destacar nessas fases? E uma pergunta, quando ele então se transforma em programa? Bom, assim, inicialmente era um projeto que foi escrito e submetido à CAPES, que precisava ser cumprido enquanto projeto. Ele era projeto, tinha o planejamento das ações e ele precisava ser cumprido. Inicialmente, nós cumprimos essas metas. Depois que acabou o financiamento da CAPES, aí o projeto ele já estava tão bem posicionado que ele passou, ele expandiu, ele consolidou as suas ações enquanto projeto e passou a expandir. Então, aí já foram incluídas ações de Tapetinga. A universidade era multicamp. A gente precisava incluir outras pessoas, outros profissionais da área para chamar para o projeto, né? Que até então era cumprimento de projeto. E aí ele se expandiu. Passou a ter um núcleo dentro da UESB de Jiquié, dentro de Itapetinga. Quando fazíamos encontros de matemática aqui em Conquista, aí vinham o pessoal, vinham os profissionais de Itapetinga, de Jiquié. Outras vezes fazíamos os encontros de matemática já em Jiquié, não mais em Conquista. Então, ele deixou de ser um projeto da CAPES, já nesse instante, passou a ser um núcleo que englobava toda a universidade como multicamp, né? Uma universidade multicamp. Depois, muitas ações foram muito consolidadas e deixaram de ser esporádicas, como, por exemplo, a capacitação de professor, que era só uma vez no ano, esporadicamente, passou a ter sempre essa capacitação, sempre tinha. Então, uma coisa interessante, abrindo um parêntese aí, quando eu viajava para o interior da Bahia, trabalhando com TOPA, né, que era o projeto de alfabetização, sempre vinha alguém, professora, eu já conheço a senhora lá do ProCiema, eu fiz tal curso, assim, assado. Então, a gente via que ele estava ampliado de tal forma que a Bahia inteira conhecia. Cidades, todas essas cidades do interior, conheciam o ProCiema, conhecia o nosso trabalho, né? E aí, com a consolidação dessas ações, com a continuidade, havia uma continuidade dessas ações, de tal forma que ele deixou de ser um projeto, um núcleo, passou a ser um programa de formação de professores, né? E de outras ações também, porque, inclusive, dentro da universidade, foi incluída uma disciplina do xadrez. Isso para formar profissional, para ensinar na prefeitura, já que lá o projeto foi muito bem, né? Ele foi muito bem
expandido dentro do município. É por isso que deixou de ser um núcleo, deixou de ser um projeto, passou a ser um programa maior. Isso que você falou agora, né, passou a ter uma disciplina optativa no curso, né, que foi sobre o xadrez. Eu queria, até complementando, se você puder complementar, né, o que o Prociema trouxe de benefício para o curso? Porque para as cidades você já elencou várias coisas, né? Além de trazer essa disciplina optativa para os alunos, futuros professores, o que mais que você poderia elencar de benefício que veio com a inserção, a consolidação do Prociema dentro da UESB? Olha, Roberta, é tão bom falar sobre isso, eu fico tão feliz que você me pergunta essas coisas, porque relembrar tudo isso é muito bom. Quando nós sentimos que precisávamos, né, porque estávamos formando profissionais que iriam atuar no ensino fundamental, nós mudamos também algumas ações. Dentre elas, tínhamos, a cada 15 dias, um professor da universidade que fazia ou era um minicurso, ou era uma palestra sobre um assunto, um tema, dentro da universidade com os alunos regularmente. E sempre tinha um professor, mesmo que não fosse do Prociema, ele falava, vou dar um curso de álgebra, vou trabalhar tal assunto assim, assado. Nós colocávamos o anúncio na universidade toda e os alunos, naquele dia e horário, participavam, só os alunos da UESB. Essa é uma das ações. Eu me lembro de um dia que pediram que dessemos um curso de fração para os alunos da UESB. E esse curso foi ministrado por mim, foi uma das coisas que eu nunca esqueci na minha vida. Quando a gente tentou conceituar fração com vários materiais diferentes, vários de diferentes maneiras e modos, que um aluno olhou assim para mim e sorriu e falou, agora eu sei o que é fração. Mas ele era quase formando. E até então ele sabia somar, multiplicar, dividir, ele sabia tudo, mas ele não tinha o conceito de fração. Que você sabe que isso é possível, né? Ele pode fazer todas as operações, mas não ter o entendimento do significado daquela operação. Então, os próprios professores, eu acho que eles, pelo menos, pensaram mais um pouco na questão da metodologia, que era todas as disciplinas da área de educação, dentro do departamento, eram extremamente desvalorizadas. Mas é interessante você falar isso, porque na sua dissertação, aonde você mostra quais foram as atividades mais pedidas ou mais realizadas nas fases. E na primeira fase, tem acho que 38 ações só com a parte da metodologia. Então, você vê as outras, que às vezes tem tem fração, tem razão, tem geometria, mas a parte da metodologia é muito alto, né? E isso na primeira fase, né? Que é logo que está começando. E aí, então, a gente vê isso que você está explicando. Inicialmente, o público do Prociema, o principal público, eram os professores, né? A universidade estava nascendo ainda. Naquele tempo, a universidade estava nascendo. Eu estou falando de uma universidade que tinha, no máximo, 4 cursos, que tinha um módulo só, né? Então, os professores eram leigos, né? Eram leigos. E ensinavam como aprenderam, na verdade. Ensinaram como aprenderam. Então, a gente precisava, e a gente via as dificuldades, e a gente precisava mudar isso. Então, inicialmente, o primeiro foco do Prociema foi a capacitação de professores, né? Na época chamávamos assim,
capacitação de professores, principalmente matemática. Era ciências e matemática, mas o foco maior sempre foi matemática. Depois, quando o Proxima foi expandindo, entrou gente professor, né? Entrou professor da área de química, que começou a ver as dificuldades da comunidade, aí começou a fazer análise de água, né? E melhoramento de água, ajudamos também nessa empreitada, e foi expandindo também. A gente viu depois as dificuldades de física, professores de física davam cursos também para a gente, né? Ajudava os alunos na questão de física, mas a essência mesmo do professor, do Proxima, foi metodologia voltada para professores e formação de professores. Essa é a essência do Proxima. Trabalhou várias coisas, né? O Proxima não trabalhou só isso, mas a essência, no meu ponto de vista, é essa. Corina, na sua opinião e com base na sua experiência, o que o Proxima pode fazer daqui para frente? Eu acho, Roberta, que a realidade de quando nós começamos e trabalhamos no Proxima mudou bastante. Acho que já houve uma melhora significativa na questão do ensino da matemática, né? Outro dia, uma pessoa falou comigo assim: olha, Corina, o pessoal de matemática, inclusive falando dos professores do município de Conquista, a área de matemática melhorou muito, introduziu novas formas de ensino, a área até se questionando que a área de português ficou estacionada e tal. Então, eu fiquei orgulhosa em relação a isso e achando que pode ser, apesar que a gente sabe que ainda está muito caótico, né? Quando eu era professora do estágio, que eu ia às escolas, poxa vida, os alunos não sabem nada, é muito difícil isso. Então, baseado nisso, eu penso que é um trabalho que ainda não terminou, que precisa continuar, né? Hoje acho que tem outros nomes, outras denominações aí, mas precisa melhorar o ensino. Precisa procurar novas alternativas, novas maneiras. Essa linha deve continuar. Agora tem que expandir, não é? A internet está aí, o ensino remoto precisa a gente precisa adequar aos tempos de hoje. Então, o Proxima deve continuar suas ações e deve repensar, não é? Porque os tempos não são os mesmos, né? Nós estamos vivendo novos momentos que podem, né, que exigem novas demandas. Mas é muito bom saber que um programa como o Proxima, com 24 anos, que assim, um sai, o outro abraça, porque entende a relevância dele, né? Que ele mude, que a UESB repense, mas que tome novos caminhos, mas que ele continue, porque ele foi e vai ser sempre muito importante para a universidade e para a comunidade toda. 34 anos é muita história, né? Eu, assim, até pensando nisso que a gente está aqui conversando, foi conhecendo a história do Proxima toda de maneira física, né? Tudo impresso ou escrito no programa, na sala que ainda existe e que é dele, que a gente pensou, poxa, por que não criar esse site, colocar todas as atividades, as coordenações que existiram, colocar as fotos, porque no site tem as fotos das ações, desde as primeiras que a gente conseguiu identificar, muito organizado. A gente encontrou uma pasta com as fotos escritas, né, de uma parte. Então, isso foi muito importante para a gente poder registrar. E agora, não só nesse meio físico, mas também nesse meio virtual. Então, o site vai ser uma forma das pessoas terem acesso a essa história do Proxima e também ouvir
né, um pouquinho dos depoimentos. Você está sendo a primeira, nós queremos fazer ainda com a coordenação da área de ciências, queremos fazer um documentário contando um pouco mais sobre as ações do Prociema nas diferentes áreas, né, e também contando sobre a participação de pessoas que foram monitores, hoje são professores da própria instituição, e deixar registrado o trabalho tão bem feito, tão bem doado, né, por vocês. Eu acho que vocês que fizeram tudo isso prestaram um grande serviço à comunidade e a gente precisa contar isso para as pessoas que estão entrando, mostrar isso para as pessoas que estão saindo e até as dificuldades e como vocês superaram para que quando elas também ainda encontrarem dificuldades, não desanimem, né? Monte seus materiais, porque a gente ainda sabe que a realidade é essa. Nós não temos ainda tudo que se precisa para ter uma boa qualidade na educação. Mas agradeço muito a você por ter aceito esse convite. Agradeço muito a equipe que está aqui gravando com a gente, né? Márcio, Roger, Rosana. E agradecemos ao ESB por essa oportunidade de deixar essa história registrada. Obrigada, Corina. Eu que agradeço. Agradeço muito a você, esse momento para relembrar tudo isso. Achei que eu ia até me emocionar muito, mas de qualquer forma eu estou emocionada, né? Porque a história do Prociema é também minha história. Obrigada a você, ao ESB, a todo mundo.